A nossa convidada Cátia Batista é diretora científica do Centro Nova África da Universidade Nova. Sra. Professora, muito obrigado por ter vindo a esta edição. Este prémio é atribuído a economistas que propõem modelos, abordagens experimentais para ultrapassar a pobreza. A grande questão é, nesta altura já têm aplicação prática ou ainda estão naquela fase de estudo? Já estamos com muita aplicação e, de facto, este prémio permeia uma verdadeira revolução na economia do desenvolvimento. Por um lado, a ideia de que a economia deve estar próxima dos seus beneficiários de forma a que possa ser de facto útil. E por outro lado, a ideia de que há aqui uma metodologia muito rigorosa que tenta usar evidência para a formulação de políticas públicas e que desta forma permite que haja um menor desperdício da ajuda ao combate da pobreza e um maior impacto nesta redução da pobreza. Podemos fazer aqui, para as pessoas compreenderem melhor, uma analogia com a área do medicamento, ou seja, há testes controlados em amostras restritas da população que depois são, enfim, aplicados, as soluções a que se chega, em populações maiores e em países e até em regiões. É exatamente isso. O que nós fazemos, e eu digo que nós porque estes economistas criaram uma escola de pensamento que deu origem a meia dúzia de centros no mundo, meia dúzia de centros de investigação que utilizam exatamente estas metodologias experimentais para avaliar diversas políticas de ajuda ao desenvolvimento. O Nova África, que é o centro de investigação da Universidade Nova de Lisboa, que se dedica a estas questões, nós fazemos exatamente esta abordagem, ou seja, nós pegamos numa iniciativa, vamos pensar em mobile money em Moçambique. Isto é tecnologia financeira a que as pessoas têm acesso com o seu telemóvel. Então, nós identificamos 100 localidades em que 50 tiveram acesso a esta tecnologia, 50 não tiveram, tal como fazemos nos medicamentos com os beneficiários potenciais, e depois estas pessoas são seguidas ao longo do tempo de uma forma muito próxima. Daí a tal proximidade, estas pessoas são seguidas ao longo de vários anos com inquéritos detalhados e, ao mesmo tempo, há aqui a metodologia científica que nos permite estabelecer que houve aqui causalidade. Neste exemplo, por exemplo, nós vimos que quando houve cheias em Moçambique, nós vimos que as pessoas que tinham acesso a esta tecnologia financeira passaram menos fome porque tiveram acesso às remessas dos seus familiares. E isto é algo que é o mesmo tipo de trabalho que estes economistas fazem, que é, de uma forma muito rigorosa, muito precisa, identificar iniciativas que podem ser depois levadas para outras regiões do mundo e beneficiar milhões e não apenas milhares de pessoas como nós nestes estudos. Há um erro no combate à pobreza que nós cometemos com regularidade. Às vezes não basta aplicar dinheiro, não é preciso injetar apenas o capital, é preciso ir às causas, não é? Determinar qual é a causa de uma situação e muitas vezes introduzir fatores, por exemplo, sociais. No fundo, é isso exatamente que se faz aqui, porque esta metodologia experimental é feita no terreno, em contacto muito próximo com as populações e com as empresas que podem beneficiar destas ideias de desenvolvimento. E quando se faz isto, de facto, a teoria económica está lá. Está lá porque é com a teoria económica que nós percebemos quais são os mecanismos por trás destes efeitos que nós observamos. No exemplo que eu estava a dar, as pessoas passaram menos fome porque, no fundo, havia uma redução de custos, dos custos de enviar remessas, e isto dava novas possibilidades às pessoas, melhoria e alguma melhoria nas suas condições de vida. Eu digo isto porque havia um exemplo de que em determinadas regiões pensava-se que na área de educação, por exemplo, dando às crianças a possibilidade de terem acesso aos livros e a refeições regulares, o problema da educação estaria resolvido. Mas, na verdade, é preciso encontrar modelos de ensino específicos e adaptados, às vezes, a populações dentro dos próprios países que são completamente diferentes. Com certeza, é isso mesmo. Sim, enfim, há muitos estudos na área da educação. Por exemplo, nós em Angola, neste momento, o Centro Nova África está a fazer uma avaliação da introdução de tecnologia, porque exatamente como os professores às vezes não estão tão preparados como poderiam estar para ensinar estas crianças, há aqui um elemento tecnológico, por exemplo, em termos de tablets, que têm software específico para ensinar crianças, e nós fazemos a avaliação de impacto, exatamente o que é que está a resultar e porquê. São fatores psicológicos, a motivação, é o que as crianças aprendem a mais. No fundo, é isto que esta metodologia, que é experimental, mas que ao mesmo tempo tem aqui elementos teóricos que nos permitem perceber melhor como é que podemos combater a pobreza e ter mais impacto, é no fundo esta a contribuição e que justifica este prémio. Há aqui fatores económicos, mas também, podemos dizer, economicistas, ou seja, todas as soluções que são encontradas, para além de terem de ser simples, para que sejam facilmente percepcionadas, devem também ter uma boa relação
custo-benefício. Há também esta preocupação, obviamente, porque os recursos financeiros são escassos, além de outros. É exatamente isso. No fundo, aqui, se pensarmos no paradigma tradicional da ajuda ao desenvolvimento, temos aqui este financiamento, entregamos aos governantes dos países pobres e esperemos que eles o usem bem. Esta é, no fundo, uma nova maneira de fazer desenvolvimento, que é, nós temos recursos escassos, temos de perceber onde é que eles vão combater melhor a pobreza e quando se fazem estes estudos experimentais com alguns milhares de pessoas, antes de eles serem replicados para atingirem milhões, nós aprendemos o suficiente para evitarmos muito desperdício e para tentarmos maximizar o impacto destas políticas de combate. Nós temos várias formas de olhar para o problema da pobreza. Podemos olhar de uma perspectiva mundial, de uma perspectiva regional alargada, muitas vezes de uma perspectiva nacional, olhando para países, mas dentro dos países, principalmente em África, nós temos zonas completamente diversificadas. Ou seja, é possível estarmos a combater a pobreza num país muito específico afetado pela pobreza, estarmos a ter sucesso, mas depois em determinadas zonas, em determinadas bolsas, não conseguirmos retirar essas populações da pobreza extrema? Com certeza. Isso, eu estou-me a lembrar do caso de Moçambique, por exemplo, que é um país em que o Centro Nova África tem feito bastante trabalho e tem uma diversidade geográfica e étnica muito apreciável. Tipicamente, nestas avaliações experimentais que nós fazemos, nós trabalhamos com regiões em províncias diferentes, exatamente para tentarmos perceber como é que esta heterogeneidade pode afetar o sucesso e os tais mecanismos de impacto destas iniciativas de desenvolvimento. Portanto, este Nobel é também muito importante para a área da sensibilização, porque as pessoas não percebem que, a par das questões ambientais, a luta contra a pobreza é uma das nossas principais prioridades, porque nós, se não tomarmos conta dos pobres, os pobres um dia vão tomar conta dos que não são pobres. Já nem vou para os ricos, não é? Nem para os remediados. Se calhar deixe-me dar um exemplo. Ou seja, de um o que eu quero dizer é que o problema da exemplo. pobreza é um problema transversal a todos, mesmo aqueles que não vivem na pobreza, não é? Com certeza. Olha, um trabalho que nós estamos a fazer agora com o financiamento da União Europeia é um trabalho sobre as imigrações irregulares para a Europa. É também um trabalho experimental em que nós estamos a testar várias políticas, começando pela informação sobre os riscos de vir da África Ocidental para a Europa, em que uma em cada 3 pessoas que tenta esta viagem morre, mas para além disso estamos a testar outras abordagens, como por exemplo dar formação profissional, promover migração regional que é legal e muito mais segura e tentar avaliar de forma experimental de que forma é que isto pode alterar a decisão destas pessoas mais pobres de virem para a Europa e porem-se em situações irregulares que são de grande vulnerabilidade. Ou seja, dividindo o grande problema em pequenos problemas para depois tentarmos encontrar da forma mais rigorosa mais e eficiente possível. Doutora, obrigado pela sua presença nesta edição.